Essa é a segunda parte da aula e continuaremos diferenciando jacobinos de gerondinos. Os girondinos eram da alta burguesia, composta por empresários e comerciantes. Esse grupo queria uma reforma com foco no liberalismo econômico e no fim das isenções de impostos e privilégios da classe nobre. Eles eram conhecidos pela moderação nas pautas que defendiam, contrários ao uso de violência e defensores da monarquia constitucional. Os jacobinos, entretanto, eram a baixa burguesia. Esse grupo era formado principalmente por intelectuais, advogados, trabalhadores da justiça e médicos. Os jacobinos eram considerados mais radicais e queriam uma revolução mais profunda, com reformas econômicas e fiscais, mas também políticas, sendo que alguns deles defendiam a erradicação total da monarquia constitucional, que se instaurou para criar um regime republicano. Girondinos se sentavam à direita na Assembleia e jacobinos à esquerda. Essa divisão foi a origem do que definimos hoje como esquerda e direita. A Revolução Francesa contra a Igreja. Uma das primeiras ações dos deputados da Assembleia Constituinte contra a Igreja Católica foi confiscar e nacionalizar as terras do clero, que equivaliam a 20% do território francês, e a transformar os padres em funcionários do Estado, submissos às decisões da Assembleia com o dever de prestar juramento de fidelidade ao rei, à França e à lei. Porém, os revolucionários não queriam apenas combater o poder político e econômico da Igreja, mas sim erradicar qualquer resquício de tradição católica no país. Foram realizadas mudanças profundas, entre elas a substituição do calendário gregoriano por um calendário revolucionário, em que os meses eram definidos com base nas estações do ano e no qual o ano 1 era 1793, ano de nascimento da República Francesa. Os domingos também foram abolidos por serem dias destinados à adoração cristã católica. O fim da monarquia na França. Em 1789 e 1791, existiu na França um regime de monarquia constitucional, no qual o rei permanecia como monarca, mas na prática não tinha mais o poder de legislar, ou seja, o poder de criar leis. Durante esse período, a ordem política francesa se manteve relativamente estável, até que na noite de 20 de junho de 1791, a família real francesa realizou uma tentativa de fuga da França, com a ajuda de outros monarcas europeus, entre eles o imperador do Sacro Império Romano Germânico Leopoldo II, que era irmão de Maria Antonieta. A intenção de Luís XVI e seus aliados era reunir forças estrangeiras para tomar a França dos revolucionários. O plano não funcionou e os fugitivos foram descobertos durante a viagem e enviados novamente a Paris. Com o fracasso da tentativa, monarcas de toda a Europa, da Prússia, que é a atual Alemanha, à Rússia, iniciaram ataques às fronteiras francesas, pois passaram a perceber a revolução como uma ameaça para seus próprios países. Se ela se mostrasse vitoriosa na França, significaria que seus cidadãos poderiam tentar fazer o mesmo. Os franceses, por sua vez, estavam divididos e seus exércitos estavam desgastados. A guerra devastou as cidades da fronteira da França e foi o motivo derradeiro para a população de Paris decidir por derrubar a monarquia que estava atuando contra os interesses franceses na guerra. No dia 10 de agosto de 1792, os parisienses, liderados por um grupo de revolucionários conhecido como sans-culottes, tomaram o Palácio de Tulherias, onde vivia a família real, e nesse momento a monarquia francesa acabava de vez dando lugar à República, proclamada no dia 21 de setembro, e Luís XVI e Maria Antonieta foram presos por alta traição. A execução de Luís XVI e o regime do terror. A Assembleia Nacional, que era eleita por meio de sufrágio censitário, deu lugar à Convenção, uma Assembleia eleita por sufrágio semi-universal, onde qualquer homem poderia votar, independente de sua renda. Mulheres, entretanto, não poderiam. As reuniões da Convenção foram marcadas pelos embates cada vez mais acirrados entre girondinos e jacobinos.
O primeiro desses embates se referia a qual deveria ser o destino de Luís XVI e sua família. Girondinos defendiam que a família real fosse exilada, ao passo que os jacobinos entendiam que apenas a execução da monarquia livraria a França da ameaça de um retorno do absolutismo. Esses últimos venceram, e no dia 21 de janeiro de 1793, Luís XVI foi executado na guilhotina. Os conflitos entre jacobinos e girondinos não cessaram nesse ponto. Na verdade, eles se intensificaram. Os girondinos estavam com medo das proporções que a revolução e que os movimentos populares, como os sans-culottes, estavam tomando, e pediam o fim da revolução, uma vez que haviam alcançado suas reivindicações pela liberdade econômica e fim da aristocracia. Mas os jacobinos acreditavam que o fortalecimento dos movimentos populares era essencial para que uma revolução profunda ocorresse. O auge desse conflito foi a prisão de boa parte dos deputados girondinos em junho de 1793. Esse golpe de Estado deu início ao regime de terror na França e desencadeou uma guerra civil por todo o país. Foi instaurado pelos deputados jacobinos nesse momento um Comitê de Salvação Nacional, que se utilizava do terrorismo de Estado para conter manifestações e insurreições e praticar execuções em massa por todo o país. Entre 30 e 50 mil pessoas foram mortas nesse período. O regime de terror foi liderado pelo jacobino Maximilien de Robespierre. Não poupou adversários políticos, assim como não poupou aliados. Robespierre, conhecido como o Incorruptível, deu continuidade a uma agenda de reformas econômicas e culturais na França, ora se aliando a deputados revolucionários, ora a deputados do centro. Seu poder dentro da convenção se deteriorou rapidamente e resultou em sua queda. Então, vamos à chegada de Napoleão. Thermidor foi o nome dado pelos revolucionários aos meses de julho e agosto, e em 10 de Thermidor, do ano 2 da Revolução, que correspondia a 28 de julho de 1794, segundo ano do calendário revolucionário, foi executado na guilhotina Robespierre, o principal líder jacobino e um dos grandes nomes da Revolução e comandante do regime do terror. No período posterior à queda de Robespierre e dos jacobinos, o diretório passou a ser dominado pelos girondinos, e durante os 5 anos seguintes, os deputados conseguiram avançar com pautas de incentivo à liberdade econômica e com uma série de vitórias militares na Europa, em especial na Itália e na Áustria. Em 1799, a população francesa volta a eleger maioria de jacobinos para a convenção. Essa volta da esquerda francesa ao poder causou temor aos girondinos e burgueses, e em conjunto estes dois grupos apelaram para um novo golpe de Estado, mas desta vez não para tomar o poder, e sim para cedê-lo a um novo monarca. E não havia ninguém melhor do que o astuto comandante militar responsável pelas vitórias francesas no exterior, Napoleão Bonaparte. Em 18 de Brumário do ano 8, ou seja, 9 de novembro de 1799, Napoleão toma o poder por meio de um golpe militar e se declara cônsul na França. Esse golpe tem o apoio da burguesia, que enxerga em Napoleão um aliado de seus interesses econômicos. Nesse momento, termina a Revolução Francesa.